Ele, Maddox, vivência de canalização com guias espirituais. Capítulo 3, esgotamento. Como vai a luta? Eu estava procurando agradar a Lírio, que era então o meu principal apoio. Era Lírio quem estava trabalhando em mais estreito contato comigo. Digo a verdade, as pessoas respondeu Lírio. Qualquer empresa nova é um empreendimento arriscado e os únicos dividendos durante 2 ou 3 anos serão a satisfação interior de apoiar um esforço espiritual. E é exatamente a razão pela qual sugiro que estudem a possibilidade de deixar o seu dinheiro trabalhar para a empresa. Isto parece honesto, disse com uma risada. Lírio apresentava programa de investimento com impecável honestidade, entrelaçado com desafio. Muitas empresas da nova era começaram apenas com idealismo e ideias geniais, mas com um pouco tino comercial, acrescentei. Quando a realidade financeira se impõe, o projeto sucumbe. É por isso que as pessoas estão tomando a atitude de esperar para ver no que dá. Tenho de admitir que está indo devagar, minha amiga. Minha amiga, disse Lírio. Entretanto, vou continuar a conversar com o pessoal. Lírio nunca reclamava das frustrações que enfrentava ao levantar dinheiro na comunidade da nova era, gastando um tempo enorme para obter o modesto capital de que a empresa necessitava. Continuava batalhando e obtinha bons resultados, passei a depender extremamente dele durante a convalescência do Jack. Agora só restam você e eu, Lírio, disse. A diretora voltou a favor de pedido de demissão em massa como diretores e se instituíram conselheiros sucintamente. Me comunicaram que não estavam dispostos a fazer nada além de comparecer às reuniões e me aconselhar. Não preciso de conselho e sim de ajuda. Acho que você sabe o quanto a ajuda significa para mim. Lírio sabia. Este era o motivo pelo qual, com toda paciência, me ouvia analisar os problemas até encontrar a solução. Sua natureza conservadora equilibrava o meu entusiasmo irreprimível. Precisamos de uma linha de produção integrada e creio que o vídeo é o melhor modo de consegui-lo. Anunciei desviando o assunto dos problemas com as pessoas que me deixavam frustrada. Foram os desafios com a produção e a comercialização que me deixavam confiante. O mercado das fitas cassete está perto da saturação. O vídeo é a chave do mercado atual e a chance de realizar bons negócios é agora. Quanto custa produzir um vídeo? Perguntou ele. Não muito, quando se considera o seu potencial como ativo capaz de produzir renda. Esquivei-me. Quanto? Insistiu ele sabiamente. O custo da produção para um vídeo com 2 horas de duração, apresentando a fonte de girassol, seriam $2.500, o mesmo que se gasta em uma tiragem da revista. Entretanto, tão logo um vídeo é produzido e pago, passa a gerar renda para sempre. Além do mais, o inventário não exige um grande investimento. É possível regravar pequenas quantidades da fita original à medida que os pedidos cheguem. Como se comercializa o vídeo? Perguntou Lírio. O primeiro recurso seria o New Age Exchange. Claro, respondi. Como produtor de vídeo contam com a vantagem de ter a sua própria revista para criar um mercado, depois divulgá-lo neste mercado. Como é o nosso caso, leitores das matérias da fonte na revista representam um imediato mercado de compradores para os seus vídeos e fitas. E há também a promoção por mala direta. Porém, a principal estratégia de marketing seria através dos distribuidores. Há milhares de livrarias e centros metafísicos da nova era no país e muitos estão abrindo sessões de vídeo. Há diversos distribuidores especializados que abastecem o mercado varejista com os livros e as fitas. Pense nisso. A maioria das pessoas aluga vídeos em vez de comprá-los. Se nossos vídeos fossem negociados em uma boa parte destas lojas como cópias de aluguel, só isto já seria lucrativo, mesmo dando uma porcentagem aos distribuidores. Meu discurso de vendedor a Lírio refletiu os anos de experiência no ramo. Lírio não conseguia sequer meter a colher na conversa, enquanto eu sistematicamente defendia minhas razões. E cada freguês que vê o vídeo da fonte é então um possível comprador para as fitas desta loja, acrescentei. Em outras palavras, o vídeo é o catalisador para a venda das fitas. Este arranjo é normal no mercado atual. E o mercado é tão grande assim? Perguntou Lírio. E a dia cresce cada vez mais, respondi. O que estamos vendo é apenas o começo. Temos o dinheiro para prosseguir com um vídeo, indagou o sempre cauteloso Lírio.
Daria justinho, respondi, mas é questionável se podemos nos dar ao luxo de não ir em frente, ao menos com o vídeo da fonte. Podemos cobrir este custo de produção. É o segundo vídeo, a conversão do programa de slides sobre o Egito para o vídeo, que pesaria no orçamento. Mas se pudéssemos fazer 2 vídeos, o custo da produção e a comercialização de ambos seria quase o mesmo de um só. Lírio compreendeu o plano. Ainda restam investidores em perspectiva na lista. Volto a conversar com você dentro de alguns dias. Até breve, amiga. No que se referia a tomar decisões definitivas, senti-me sozinho. O Jack sempre me encorajava, mas não podia me dar conselhos específicos. Eu trabalhava com a fonte há muitos anos e, tal como eu, aceitava sem nenhuma crítica os comentários da fonte de que o futuro da empresa era brilhante. Quando os problemas se avolumavam, nós dois recorríamos à garantia dada pela fonte de que tudo estava bem e nos tranquilizávamos mutuamente do mesmo jeito. Era um circuito fechado que criamos de boa vontade, evitando as questões difíceis que a fonte teria respondido, se ao menos indagássemos a respeito. A própria fonte nos advertiu muitas vezes de que nossas perguntas deveriam ser específicas, porque não forneciam muitas informações voluntariamente. Por isto, violaria a lei universal e representaria uma intromissão. Além do mais, ela presumia que sabíamos o que estava se passando em nossas vidas. Mais tarde eu aprenderia que a maioria das entidades de outras dimensões aconselha sem jamais se intrometer em nossas opções. Se não perguntarmos, nada será respondido. E eventualmente também compreenderia que a chave para se desenvolver um trabalho bem sucedido com uma entidade de outra dimensão é ter informações suficientes sobre o que não sabemos, a fim de fazer as perguntas certas. Tão grande é seu respeito por nós que não interfere em nossa vida, dando informações ou conselhos não solicitados. Costuma-se presumir que uma fonte canalizada é quase infalível. Isso está longe da verdade. A opinião de uma entidade canalizada deriva de uma visão panorâmica, um nível, uma perspectiva diferente, e este aspecto é extremamente valioso. No entanto, qualquer prognóstico sobre acontecimentos futuros ou provisões baseia-se nas circunstâncias do momento em que a pergunta é formulada. Se uma atitude ou emoção de nossa parte muda, o mesmo ocorre com o resultado ou roteiro. Isso mostra quão poderosos somos. Nosso roteiro parecia bom, a revista estava concluindo a conversão para um formato nacional. A venda das fitas ia bem e eu sentia uma enorme satisfação. Entretanto, o prazo entre as edições diminuíra para uma semana, enquanto o sucesso gerava uma crescente carga de trabalho. Minhas listagens noturnas tornaram-se mais compridas. Porém, o mesmo não corria com o tempo diário para incrementá-las. Ainda vejo que você precisa contratar pessoal, disse Silva. Eu estava desabafando com ela as minhas frustrações e as respostas de Silva provinham do centro de verdades existentes em seu interior. Como posso chamar alguém para assumir parte do trabalho quando há dinheiro para pagar um salário? Quando não há dinheiro para pagar um salário? Indaguei. Além do mais, quando esta companhia tiver condições de remunerar alguém pelo serviço prestado, seria a primeira da fila a receber. Embora eu risse, a tensão em minha voz demonstrava a intensidade da exasperação. O humor é a primeira vítima da doença emocional, e a minha natureza, antes feliz, estava ficando sobrecarregada de preocupação. Silvia hesitou ao pedir à sua fonte interior que desse mais detalhes, então sugeriu o seguinte: os voluntários, se for preciso, confie que vão aprender o serviço. Estou captando que há mais dinheiro a caminho e que a companhia será bem sucedida, mas é preciso abri-la. De fato, passei o trabalho da rede para outro grupo. Concordei, um grupo de voluntários já está encarregado disso. Não vejo como posso utilizar com eficiência voluntários em tarefas que requerem habilidade profissional. Pensando bem, o que era eu ser não uma voluntária? Talvez a quinta essência da voluntária, perguntava. Talvez estivesse me pedindo para ter confiança de que outros voluntários serão capazes de dominar os vários aspectos do trabalho. Uma empresa sem fins lucrativos pode confiar na ajuda de voluntários, disse eu. Mas esta é uma empresa particular. Não me parece correto pedir a voluntários que trabalhem de graça para que a empresa possa ganhar dinheiro para os acionistas. Em minha opinião, era muito mais sábio continuar como estava. Quando alcançássemos com êxito a próxima etapa de crescimento, eu começaria a tirar um salário. Em seguida, viria a contratação de funcionários em regime de meio expediente. Gostaria de poder
tirar respostas da cabeça do jeito que você faz. Comentei com Silva. Vai poder, sim, com o tempo, assegurou-me ela. Entretanto, eu não me via como um canal. Nesta fase dos acontecimentos, eu estava negando minha própria orientação anterior, no confiar na fonte e nas percepções de Silvia. Muito embora eu trabalhasse com canais como editor e lesse as matérias canalizadas que chegavam de todo o país, o óbvio ainda me escapava. Em última análise, precisamos ser nossos próprios canais. Minha alma não toleraria esta divisão íntima por muito mais tempo, porque, embora eu não soubesse desconscientemente, estava clamando por transformação. Minha atuação nesta área, a persistente indagação sobre temas cósmicos, estavam forçando o assunto. Dali a mês, minha própria sobrevivência dependeria de reabrir a comunicação íntima, mas, por enquanto, era tudo negócio, como de costume. A decisão de prosseguir com o primeiro vídeo foi tomada com facilidade. Todos que participaram desse projeto concordaram ser esta a hora certa de ir em frente. Peguei o carro e fui para a casa de Mongólia e do Jack para discutir o assunto. O chalé dos dois ficava em um cenário idílico, aninhado em uma esquina de aras. Pradarias franqueavam um lado do chalé. Imensos olmos sombreavam os fundos e a varanda do lado oposto dava para um pequeno lago. Era um cenário de serenidade pastoral. O lado dos dois era meu também, e eu ia lá quando queria e precisava, sendo sempre bem-vinda e amada, e partia reconfortado e cheio de ânimo. Mongólia possuía uma mente sagaz e dava valiosas opiniões. Os modos tranquilizantes, a competência geral e o bom senso dela nos ajudaram a chegar à próxima etapa de desenvolvimento da empresa, os vídeos. O vídeo é visual e a canalização não é uma experiência visual, eu expliquei-lhes. O segredo para se produzir um vídeo de sucesso com a fonte é torná-lo visualmente o mais interessante possível. Isso significa segmentá-lo e filmá-lo diante de uma plateia. O que quer dizer segmentá-lo? Perguntou Jack. Pensei que nunca fosse perguntar. Repliquei com uma risadinha. Você trabalha com a fonte há vários anos. Estaria disposto a fazer uma curta apresentação dela? Pergunta. Esta seria o primeiro segmento. O Jack concordou sem hesitação. Era um bom orador e eu sabia que ele se sairia bem. Então o próximo segmento seria a fonte, claro. Creio que seria bom começar esse segmento com o girassol e mostrar a transição quando ela sair e a fonte entra. Ao fim do segmento, a transição reverteria quando a fonte partisse e o girassol voltasse. Tudo diante da câmera. Isso enfatizaria a diferença entre o girassol e a fonte, observou Mongólia. Enquanto a fonte falar, podemos fazer muitas tomadas da plateia para afastar a monotonia visual. A apresentação e a fala da fonte durariam mais ou menos 1 hora. E quanto a girassol, indagou Jack, o segmento seguinte seria uma entrevista com o girassol, algo de que posso me encarregar. Respondi. É importante que o público conheça o girassol como uma pessoa distinta da fonte. Depois a fonte volta e podemos preencher a segunda hora com perguntas da plateia à fonte. Por que não? Pergunta. Quanto mais discutimos o projeto do vídeo, mais execuível este se tornava. A gentil lábia de Liro gerara outro cheque de investimento e este vídeo era o próximo passo lógico a dar. Eu senti-me aliviada quando conversava com Mongólia e o Jack. As brisas de junho sopravam na varanda onde estavam sentados a observar os patos nadarem no lago. Estes momentos de relaxamento na varanda do chalé eram mais perto que eu chegava de um descanso ultimamente. E eu valorizava imensamente esses momentos em que apenas existia. O tempo parecia parar na varanda. A próxima dimensão, sem dúvida, devia ser uma tarde de junho congelado no tempo. Eu procurava refúgio no chalé sempre que possível. Reorganizava as partes atormentadas do meu ser para mergulhar no trabalho, a minha espera em casa. A atmosfera do chalé me recarregava as energias para a luta sem tréguas. A seguir, veio pegar a estrada rural até a casa de girassol. Então concordaram prontamente com o vídeo e concluímos os planos para os seus 4 segmentos. Vai dar certo, afirmou o girassol, está na hora. Depois conversei com outra metade da dupla. Bom dia, sua fonte. Ó céus, que bela energia temos aqui. Sua saudação sempre me levantava um astral. Obrigada, conforme
deve nos ter ouvido discutir. Achamos que está na hora de fazer o seu vídeo. Está disposta? Pergunta. Ela mostrou-se receptiva. Escolheu o assunto sobre o qual falaram. A criação da própria realidade. Um tema muito relevante em face do duplo roteiro que eu estava escrevendo para mim mesmo. Como era de se esperar, também fui otimista em relação à empresa e aos meus esforços. Não vemos problemas em sua vida, disse a fonte voluntariamente. Ao fim de nossa sessão dedicada a planejar o vídeo, vemos dinheiro chegando, vai aparecer um grande investidor em breve. Vemos as vibrações de coisas se juntando nos outros níveis. Achamos que não ocorrerão retrocessos neste ano de 1986. De forma que achamos sinceramente que você está fazendo tudo certo. Saiba, sinta, queira isto. E assim será. Vá em frente, divirta-se muito. Minha linda criança, Deus a abençoe. Este conselho foi tão enfático quanto aos que a fonte sempre dava. E eu me animei. Entretanto, o mais importante é que deixei de fazer as perguntas difíceis. O que significa breve para a fonte? Pergunta. E quem ou qual era a identidade deste grande investidor? Pergunta. Acontecimentos positivos estavam de fato a caminho para todos que os projetassem. Ao mesmo tempo, há muitos deslizes que podem destruir estas criações positivas. O vídeo foi produzido no mês seguinte, agosto, e o trabalho com a direção e a produção ocorreu sem contratempos. Usamos 3 câmeras para obter a diversidade visual tão importante a um vídeo. Uma grande plateia compareceu e cooperou com os requisitos para cada segmento, e o toque final foi dado ao fim da filmagem, quando 2 crianças conversaram com a fonte. O copião foi editado 2 semanas depois e pouco demorou para colocar a música no princípio e no fim acrescentar os créditos e outras informações por escrito. Em setembro, o primeiro vídeo da empresa estava pronto para a venda. Também em setembro realizamos uma promoção por mala direta com 30 mil peças para a revista e a linha audiovisual. Precisamos juntar 30 mil peças de material impresso e 10 mil pacotes que foram então rotulados, reunidos em lotes e contados para remessa postal. Organizou a última festa para obter, grampear e cortar com o velho espírito de camaradagem, a fim de converter esta montanha de papel no primeiro grande esforço de marketing da companhia. Dobramos folhetos, grampeamos pacotes e cortamos nossas psiques com terríveis brincadeiras. Rimos, compartilhamos conhecimentos e nos regozijamos com o fato de que esta remessa representava a maturidade do processo. Um dia, uma dúzia de voluntários lançou a primeira promoção nacional da empresa. Entretanto, a promoção por mal direto não se converteria em vendas até o pagamento da postagem. A contabilidade tornara-se uma confusão recentemente, com os custos de produção do vídeo da impressão de mal direto superando constantemente o fluxo de caixa. Não restava mais dinheiro para a postagem. Com relutância, emprestei dinheiro à empresa, anotando com todo cuidado empréstimo no comprovante de depósito na planilha. Comecei a conceder empréstimos à empresa. Outra vítima da doença emocional é a perda de perspectiva. A menor participação do grupo original na empresa resultou em uma ligação e um sentimento de responsabilidade crescente de minha parte. Cada vez mais a empresa e eu nos tornávamos uma coisa só, enquanto aos poucos me identificava mais e mais com os negócios. O contato com os distribuidores de vídeo foi tranquilo. As cópias do vídeo para exame foram enviadas a diversas possíveis distribuidoras e agoniada aguardei sua decisão. Já vi o vídeo? Perguntei com apreensão a um grande distribuidor. Este era o momento da verdade. Sim, é bastante bom, foi a resposta. Acha que vai vender? Indaguei corajosamente, com o coração na boca. O que realmente queria saber era se a minha rotina de reproduzir material alheio também funcionava desta vez. Sim, acho que o vídeo vai vender. Vamos lhe enviar a papelada para o nosso primeiro pedido dentro de 2 semanas. 2 grandes distribuidores nacionais aceitaram comercializar o vídeo, levariam vários meses para integrarem plenamente o produto aos seus esforços de vendas, incorporando aos catálogos e o promoverem através de suas diversas subdivisões comerciais para suas contas, mas o processo estava em andamento. Esse sucesso inicial me deu a coragem para preservar. Quanto ao segundo vídeo, Jornada no Tempo, Egito. Antes da excursão ao Egito, em 1983, eu recebera de outra dimensão a forte intuição de que deveria trazer comigo um registro das energias do Egito antigo e esotérico.
Meu único instrumento para fazê-lo era uma câmera fotográfica de $80, mas segui as instruções com espírito e fé e fui prodigamente recompensada. O resultado eventual, após muitas revisões, foi um programa de slides produzido de forma extremamente profissional, com trilha sonora sincronizada, que capturava as energias e apresentava as tradições do Egito esotérico. Na tradição da sabedoria antiga, o rio Nilo era visto como uma espinha dorsal, e os 7 templos principais, desde Aswan, no sul, até Zoan, no norte do Cairo, correspondia aos 7 centros de energia ou chakras do corpo humano. Aqueles indivíduos voltados para a busca espiritual iniciados nos tempos antigos viajavam de centro a centro, de templo em templo, aprendendo as lições de serviço à humanidade e evolução espiritual relativas a cada um. O programa de slides apresentava cada centro de energia ou templo em sequência, atualizando a tradição da sabedoria antiga com muito material canalizado que até então não foram publicados. A música escolhida a dedo acentuava as energias de cada segmento. Ninguém jamais produziu um programa igual a este. Comentei com Mongólia enquanto o Jax assentia com a cabeça. A maior parte do material disponível sobre o Egito esotérico é escrito para outros metafísicos. Este programa apresenta o Egito esotérico de um modo que a maioria das pessoas pode entender. Sim, concordou Jack. Este participaria da excursão que produziu o material para o programa e sabia da importância desse projeto. Esse programa se destina a dar condições às pessoas para se sintonizarem com as energias metafísicas através de um vídeo. Expliquei, ninguém jamais tentou fazê-lo. Como vai ser a conversão? Perguntou Mongólia. Com dificuldade respondi com um suspiro. A produção do vídeo sobre o Egito foi tão difícil quanto a do vídeo da fonte fora fácil. Cada problema me desafiava. A perseverança, a disciplina e o compromisso. Minha natureza, calejada pela rebeldia, foi submetida à sua última prova. Em um momento indefinível, meu compromisso virou compulsão, outro sintoma de doença emocional, enquanto a produção do vídeo sobre o Egito exauria as minhas últimas reservas de equilíbrio. O que a princípio parecia uma simples conversão de slide para vídeo, transformou-se em projeto tecnicamente exigente que esgotaria os meus últimos vestígios de paciência com humor. Este vídeo, a fase final do desenvolvimento da linha de produção da empresa, também iria exaurir os meus recursos financeiros, à medida que o trabalho ultrapassava muito o orçamento. O chalé do Jack da Mongólia virou o meu santuário, um refúgio para onde eu fugia de minha brilhante criatividade e compulsão para o sucesso. Os nervos em frangalhos mergulhavam em um estado de entorpecimento enquanto os suaves avos do sol de outubro se filtravam através das janelas. Mongólia e o Jack ouviram com preocupação a minha versão sobre os problemas da companhia. A boa notícia é que acho que o vídeo sobre o Egito estará concluído daqui a 2 semanas. A má notícia é que está bem acima do orçamento. O Jack não parecia preocupado, parecia até otimista. 2 homens de Rhodesland estão realmente interessados na empresa e querem participar, afirmou ele. Que homens? Perguntei. Os dois têm vindo aqui para estudar metafísica comigo. Ambos estão se aposentando do serviço público e procuraram uma oportunidade de participar de alguma coisa. Dizem que têm uns $20 mil para investir e que estão interessados em aplicá-los nesta empresa. Seriam estes dois homens o grande investidor prestes a aparecer? Pergunta. Que homens? Repeti. O Jack me deu os nomes, mas eu não os conhecia. Por favor, dê os nomes e os telefones deles a Lírio. Pedi. Ele está encarregado de levantar capital, mas o Jack resultava em fazer. Ele queria desenvolver este relacionamento pessoalmente e atraí-los para a empresa, explicou. E se o Jack conseguisse admitir a mim mesma, cumpriria seu papel como vice-presidente. Enquanto isso, disse eu, acho que seria bom reunir os acionistas e colocá-los a par do que andamos fazendo. A empresa progrediu também em 6 meses, desde que os diretores pediram demissão. É importante que os acionistas vejam o que está sendo feito. Mergulhei em meus próprios pensamentos enquanto marcava a data para a reunião com os acionistas, a festa da pré-estreia. O grande investidor também talvez estivesse presente, mas eu não estava reagindo com muita excitação. Fechei os olhos e flutuei num alinhamento a salvo com as 2 pessoas que amava. A festa da pré-estreia corria algumas semanas depois. Para os acionistas, a outra pessoa interessada na empresa e outras pessoas interessadas na empresa.
O vídeo com a fonte estreou naquela noite e foram exibidas as partes concluídas do vídeo sobre o Egito. Então expliquei o nosso planejamento comercial para os próximos 5 anos. Este ano de 1986 foi dedicado ao desenvolvimento do produto, disse eu. Há 3 aspectos desta linha de produção, todos internacionais e todos interrelacionados e interdependentes. A revista, as 6 fitas cassete e os 2 vídeos. Como vai a revista? Perguntou Crisantemo. O lucro está empatado com a despesa em cada tiragem. Respondi. O volume de assinaturas e os anúncios aumentam pouco a pouco. Como estão promovendo a revista? Indagou Petúnia. Expliquei o que era a publicidade recíproca feita com outras publicações e depois dei a boa notícia. Acabo de conseguir o nosso primeiro distribuidor nacional para a revista. Quando a New Age Exchange começar a aparecer em livrarias do país inteiro, podemos esperar por um novo fluxo de assinaturas. Como está progredindo a promoção por mail direto, indagou Jacinto. O retorno parece seguir o padrão normal neste ramo de negócio, que é de 2%. Até agora o fluxo de respostas é promissor. Quando o vídeo do Egito ficará pronto? Perguntou Rosa. Breve, muito breve, afirmei, forçando um tom otimista na voz. 2 distribuidores nacionais aceitaram ambos os vídeos. O próximo ano, 1987, será o do lançamento do produto no mercado. Uma empresa só ganha dinheiro vendendo produtos, sabem? Lírio foi o meu principal apoio naquela noite. Talvez sentisse que a minha força estava se esvaindo, porque acrescentou muitos detalhes enquanto eu apresentava os relatórios financeiros do contador. O resultado final de todos esses dados é que, a fim dessa fase dedicada a desenvolver o produto, temos uma dívida de aproximadamente $8.000. Metade disto sendo empréstimos que concedi para conduzir esta empresa à etapa da comercialização do produto. Contas a receber e a contrabalancear parcialmente esta dívida, disse eu. As flores desbruçaram-se sobre os números enquanto eu sentia um estranho vazio interior. Ostentavam a aparência de calma e confiança, enquanto enfrentavam com competência todas as perguntas. Por dentro, sentia-me desligada. De certo, esta sensação desesperante sumira ao fim da reunião. Pensei, todas as contas batiam perfeitamente e cada acionista podia traçar o caminho que cada dólar percorrera nas operações da empresa. Porque esta opressão interior, perguntava. A opressão no peito era um sintoma de que o processo chegava ao fim. A depressão cancela o âmbito normal das emoções. Uma emoção negativa ilimitada toma conta e se recicla como um hamster em uma roda giratória. Sentimos e emoções foram deste alcance restrito se restringam. Sentimentos e emoções fora deste alcance restrito se restringam, porém vagamente. Se resistam, porém vagamente. A comunicação eficaz também cessa. O que eu não podia dizer em voz alta era que a diversão acabara, que me sentia desvalorizada por trabalhar sem receber salário. Minha dedicação à empresa, minha criatividade, meu talento eram óbvios, mas a aparente falta de valorização era aniquilante. Não conseguia verbalizar a fadiga e a frustração que me dominavam. Internamente, o eu consciente estava se distanciando cada vez mais do eu superior. Lírio não teve papas na língua ao falar. Na verdade, estou desabafando as frustrações com as pessoas erradas, disse ele. Aqueles de vocês que estão aqui nesta noite são os que realmente ajudaram esta empresa, algo que apreciamos muitíssimo. Mas devo dizer que sou corretor da bolsa há 20 anos e jamais encontrei um grupo com quem fosse tão difícil trabalhar e conversar quanto o pessoal da nova era. O que quer dizer? Perguntou. Crisantemo. Antes de mais nada, na simples questão
de manter a palavra ao trabalhar com o mercado de ações e outros corretores, finaliza as transações verbalmente. A palavra de um corretor vale tanto quanto sua assinatura neste ramo, mas não posso nem começar a lhes contar as evasivas e promessas quebradas que enfrentei ao tentar levantar um volume de capital relativamente baixo para essa empresa. Convocamos vocês aqui, os acionistas, para solicitar ajuda e sugestões neste ponto. Em retrospecto, provavelmente denegrimos um tanto injustamente a atitude da Nova Era com referência a dinheiro naquela noite. Os valores da era atual são essencialmente materialistas, se baseiam no conceito da oferta limitada, com o objeto sendo adquirido à custa de outra pessoa ou outra coisa. Os valores da Nova Era enfatizam a natureza ilimitada da riqueza material e a necessidade de consegui-la por meio de atitudes que levam em conta a prosperidade. Estávamos tentando transpor o abismo entre dois mundos quando pedimos ao povo da Nova Era que financiasse uma empresa espiritual pelos métodos da era atual, um investimento em ações. O motivo do lucro e o ato de servir à humanidade não se misturam com facilidade e são respectivamente atraentes a mentalidades opostas. Se tivéssemos fundado uma empresa sem fins lucrativos, um padrão de energia inteiramente diferente poderia ter facilitado a tarefa de atrair todos os recursos necessários. Entretanto, no momento, o entusiasmo se reativou. A conversa foi animada. Os vídeos demonstraram aos acionistas a realidade do progresso e o potencial da empresa. Um acionista em perspectiva, um advogado que eu sabia ter fundos substanciais a investir, fez muitas perguntas pertinentes e outra pessoa que já era acionista se comprometeu a mandar todo mês cheques adicionais e instou aos outros a seguirem seu exemplo. Esta nova onda de apoio e entusiasmo deveria ter me estimulado. Em vez disso, sentia-me apático. Algo estava morrendo, minha apresentação articulada me soava vazia aos ouvidos. De alguma forma eu sabia que era necessário redirecionar a empresa, mas estava por demais afundado na depressão para abordar o assunto. A festa da pré-estreia foi um sucesso, mas fui para casa dominado por uma grande solidão. A tarimba que me sustentara por tanto tempo continuava como um esteio melancólico, mas não a alegria. Os gatos estavam à espera que os pisasse quando abri a porta. O mesmo ocorria com a caixa que a empresa comercial para quem eu trabalhava me enviara. Abri a caixa e retirei a cafeteira elétrica que havia ganho em um concurso de vendas. O mecanismo de tubo pela qual escorria água quente precisava ser montado com 2 parafusos. Fitei um ar feroz as peças naquela cafeteira por vários dias, antes que me sentisse capaz de ler as instruções e usar uma chave de fenda para apertar aqueles 2 parafusos. Como foi a batalha? Perguntei a Lily na manhã seguinte. Muito melhor, respondeu ele alegremente. É provável que você tenha me visto conversando com aquela advogada. Ela me prometeu preencher um cheque de $4.000 para a empresa na próxima sexta-feira. Oh, Glória, isso significa que posso terminar o vídeo sobre o Egito? Perguntei. Ou o vídeo fica pronto ou teremos de devolver os cheques e os pedidos que recebemos. O sempre cauteloso Lírio fez uma pausa antes de responder. Bem, ele é profissional e me contou que está investindo mais de $100.000 em vários lugares. Parece real para mim. A edição final do vídeo sobre o Egito foi concluída alguns dias depois e passei dele para outra tiragem da revista sem interrupção. O pior já passou. Comentei com Silvia. Agora é principalmente uma questão de comercialização. Silvia e eu analisávamos juntas muitos dos nossos respectivos problemas e invariavelmente encerrávamos nossas conversas com maior discernimento e conhecimento do eu. Será que esta empresa terá êxito? Indaguei em voz alta, exprimindo uma dúvida que estava em estranho descompasso com a certeza consciente que me sustentara por tanto tempo. Vejo a empresa continuando sempre e sempre, respondeu ela. Após uma pausa, acrescentou. Vejo que chegará um momento na qual você não estará na empresa, mas se dedicará a outras coisas. O que? Não podia ser verdade, pois a esta altura a empresa e eu éramos uma coisa só. É isto o que vejo, que você não estará sempre na empresa, repetiu ela. Isto parecia impossível. O único meio de conseguir aceitar esta informação era racionalizar que a empresa iria prosperar me liberando para outras metas. Alheio ao eu consciente, minha alma mudaria o roteiro. O trabalho com a empresa estava findo nesta época. A personalidade prevaleceria por mais alguns meses, porém a alma decidiria que eu iniciaria outra missão excepcional em uma jornada interior de cura e sintonização com a consciência superior forçada pela fragmentação do ego.
Como vai a escaramuça? Indaguei a Lírio, já que parecíamos estar ganhando a batalha. Ela já mandou o cheque? Perguntou. Não, deixei 2 recados na secretária eletrônica, mas ela não me telefonou, respondeu Lírio. 2 semanas haviam transcorrido desde a festa da pré-estreia, 1 semana desde a data em que a advogada devia ter preenchido o cheque. Por boato de que ela teve uma briga feia com o namorado, acrescentou Lírio. A rede de fofocas afirma que ela tem fama de roer a corda periodicamente. Não havia muito a acrescentar. Lírio persistiu sem que eu precisasse ficar em cima dele. Os 2 sujeitos de Rhode Island continuam lá e o Jack está cuidando deles. O que se comprometeram a fazer especificamente? Perguntou Lírio. Nada, ainda acho que é tudo conversa fiada. O Jack acredita que os chifopagos vão investir. Entretanto, os meus anos de experiência com rendas me ensinam que, se um possível cliente não compra ou diz sim bem depressa, quanto mais tempo passa, menor é a probabilidade do que o faça. Tenho mínimas dúvidas sobre aqueles sujeitos. Entendido, replicou Lírio. Enquanto isso, continuarei tentando entrar em contato com aquela mulher. Até breve, minha amiga. A fonte prometera um grande investidor. Havia sujeito possibilidades, mas ambas eram evasivas. Entreguei a tiragem seguinte da New Age Exchange, a gráfica, e orei por um alívio das finanças. Estes homens estão seriamente interessados em investir na empresa, insistiu Jack. Viram os vídeos e um deles até planeja se mudar para Connecticut quando se aposentar em 1º de janeiro. Quando Papai Noel resolveu andar de tanga, pensei comigo mesmo. O frio de dezembro cancelou os momentos de relaxamento na varanda e estávamos sentados na sala de visitas do chalé. O Natal estava próximo e para mim seria mais um que ia passar sozinha. Tony estava servindo o exército na Alemanha Ocidental e Leone se achava na Califórnia. Christine estava na casa dos avós, claro. E eu não tinha direito de visitá-lo no feriado. Está sentada junto com Jack e Magnolia era o mais próximo de que chegaria do espírito natalino naquele ano. Comprei um presente de Natal para mim. Contei aos 2. Um videocassete. Não acha que uma produtora de vídeo deveria ter um? Pergunta. Mas aprender a mexer no videocassete não foi tão divertido quanto comprá-lo. Um amigo passou 2 horas me ensinando a seguir as instruções para gravar um programa enquanto eu assistia a ele. E como ajustar os botões interruptores para gravar um programa no futuro, quando não estivesse em casa. Repetimos o processo várias vezes. No dia seguinte não consegui seguir as etapas. Nada dava certo. Mais uma vez me debulhei. Me debulhei em lágrimas e fuzilei com os olhos aquele aparelho insensível. O livro das instruções me derrotou. Estava acostumado a controlar qualquer situação cedo ou tarde, mas agora era o videocassete que me controlava. Precisava me contentar em assistir aos vídeos, mas sem gravar qualquer coisa, enquanto resvalava na depressão e doença emocional se acelerava. Como vai a grande escaramuça? Perguntei a Lírio. Após 5 telefonemas e 3 semanas sem nenhuma resposta, perdi as esperanças, respondeu ele. Não havia nada a dizer. A advogada mudaram de ideia, mas não nos dera a cortesia de um único telefonema ou bilhete para nos comunicar sua decisão. Vamos tocar o barco, minha amiga, animou-me Lírio. Não a estou abandonando. O resto do mundo pode ter encerrado o expediente para celebrar as festas de fim de ano, mas para mim os feriados seriam uma oportunidade de fazer uma faxina no escritório, porém de apapelada e dar início à nova tiragem. O mundo podia parar por alguns dias, mas eu continuaria dando duro. Boca de Leão telefonou-me 2 dias antes do Natal. Eileen, podemos nos encontrar para conversar? Apertou. Claro, concordei. Um tanto surpreso sobre o que? Pergunta. A empresa, respondeu ele. Tem algumas coisas que eu gostaria de discutir com você antes da reunião deste fim de semana. Meu entusiasmo aumentou no trajeto até a lanchonete onde eu ia me encontrar com Boca de Leão. Se ele se importava bastante para me procurar deste jeito, sem dúvida deveria ter boas notícias. A esta altura era assim que eu encerrava as coisas. Nosso encontro começou em termos cordiais. Entretanto, Boca de Leão tinha um modo de repetir o mesmo pensamento
vezes seguidas, até o ouvinte ficar reduzido ao entorpecimento. E foi preciso uma xícara de café para concluir sua introdução, que era a preocupação geral com a empresa. E uma segunda para chegar ao primeiro ponto importante, o meu papel no endividamento da empresa. Acabo de descobrir sobre a dívida de 8 mil dólares. Acabo de descobrir sobre a dívida de 8 mil dólares, diz Boca de Leão, preparando-se para o ataque. Essa dívida é excessiva. Um momento, retorquei. Revi a situação toda com os acionistas há 2 meses na festa da pré-estreia, mas você não compareceu. Está 2 meses atrasado. Eu estava aturdido, aquilo eram águas passadas. Os 2 vídeos estavam prontos e ninguém questionar os projetos durante os meses que levei para fazê-los. Nada do que eu disse desconcertou Boca de Leão durante o ataque. Não lhe importava que eu tivesse consultado o lírio, já que a magnólia, a fonte e o girassol, e que estes tenham me aconselhado sobre cada etapa do processo. Ele não compreendia que é normal uma microempresa operar no vermelho de início na fase de desenvolvimento do produto. Tudo que Boca de Leão conseguia enxergar eram os 3 zeros após o 8. Depois de cercar a presa, Boca de Leão começou a rugir com fúria crescente, dando início à investida. Você foi uma péssima presidente, tomou aquelas decisões sozinha, a única responsável. Não tomei decisão nenhuma sozinha, neguei com voz entrecortada. Conversei com todos que me ouviam. Os vídeos estão prestes a ser comercializados e vão começar a chegar pagamentos por contas a receber em 3 ou 4 meses. Não nos manteve a par da dívida, acusou Boca de Leão, dando o primeiro bote. O contador preparou declarações financeiras a cada 6 meses e todos receberam cópias. Protestei. Não devia ter feito aqueles vídeos, disse Boca de Leão. Está administrando a empresa com excessiva independência e tomando decisões sem consultar ninguém. Não havia nenhuma diretoria com quem conversar. Tudo o que fiz foi discutido com os outros 2 no comando, Jack e Magnolia. Eu estava pronto a revidar o golpe. A discussão pegou fogo. Você manipulou o dinheiro dos acionistas ao emprestar seu próprio dinheiro à empresa. Manipulou o dinheiro dos acionistas. A fúria dominava-me. O rugido final do Boca de Leão foi: E a respeito o suficiente para lhe conceder estes 3 dias de prazo antes da reunião para preparar a sua defesa. Uma pessoa emocionalmente bem ajustada teria enfrentado este embate com indiferença e bom humor. Sim, Ivan Boesky e eu estivemos na mesma turma de ética na faculdade. Esperei por uma pausa indicativa de que o pegara desprevenido. Em vez da palavra manipular, talvez queira dizer que foi uma avaliação da minha parte conduzir a empresa a esta fase. Daí reconheci o problema em discussão. Agora que temos uma linha de produção audiovisual pronta para lançarmos no mercado, que ajuda e sugestões você pode dar para implementar um bom programa de marketing? Pergunta. Foi assim que abri mão do poder e compartilhar a oportunidade de resolver o problema. Com isso, dando força a Boca de Leão, teria sido muito útil contar com um leão na equipe. Não estando bem em termos emocionais, perdi a oportunidade de aplacar a fúria do leão. O choque que congelou toda a reação emocional durante a ida para casa. O primeiro soluço brotou quando eu abri a porta da frente. Depois vieram os gritos. Os gatos olhavam-me com espanto enquanto eu gritava de dor. Compreendi apenas que estava sendo acusado de malversação de fundos, que a minha integridade estava sob suspeito. Chorei por 3 dias. Primeiro dia era a véspera de Natal. Eu solucei de maneira intermitente enquanto levantava 2 anos de registros financeiros. Dava início ao trabalho de compilar uma grande declaração que explicaria por onde entrou e saiu cada dólar da empresa durante a minha permanência na presidência. Já que preciso conversar com você. Sei que é véspera de Natal, mas preciso falar com você. Tudo bem, não vamos sair, respondeu ele. Certamente ali eu encontraria ajuda, consolo e apoio. Pensei ao entrar no chalé. Descrevi o melhor que pude o encontro com Boca de Leão. E ele está me acusando de manipular o dinheiro dos acionistas. Eu tremia toda. Não, respondeu Jack, com a pensativa, até mesmo impessoal. Mas foi o que ele fez, insisti. Não, repetiu ele com firmeza, de forma indiferente. O que quer dizer com não?
Estou lhe contando o que aconteceu. Minha voz estava falhando. Não, deve haver algo mais. Boca de Leão não agiria assim. O fato de Jack não reagir à minha crise me provocou os gritos. Só Tony Leone, nas piores fases de suas crises de adolescência, já me ouviram berrar. Mas agora eu estava gritando para que, de algum modo, reconhecesse a minha mágoa. Neste momento perdi o poder. O dia seguinte era Natal e chorei o dia inteiro enquanto compilava uma declaração financeira especial com as cifras dos últimos 2 anos. Cada dólar que entrou e saiu foi totalizado, alcançando alocado e convertido em quadros gráficos e relatórios. Nenhum contador jamais trabalhou tão depressa e com tamanha eficiência para converter arquivos com dados não processados em perfil de atividade comercial. A desoladora solidão naquele Natal por si só me envolveu como uma mortalha gélida. Gritei a minha dor para o universo, nunca mais, nunca mais. Jurei passaria outro Natal sozinho. Mal sabia eu quão apinhada provavelmente estava o espaço celestial ao meu redor. O roteiro exigia uma transição para uma nova vida pela transformação da consciência e nunca estamos sozinhos nestas horas ou em qualquer outra hora de necessidade. A noite de Natal por fim, deu lugar ao dia seguinte ao Natal. Como foi o seu Natal, Eileen? Era Virgem Áurea, uma antiga colaboradora voluntária da empresa, quem estava parada na porta. Papai Noel sentiu falta de você no seu giro de ontem à noite, explicou enquanto me dava um presente. Era uma encantadora colcha oriental que havia tricotado para mim, e o único presente de Natal que recebi naquele ano. Mais uma vez me debulhei em lágrimas. Aquela noite também deu lugar ao dia seguinte e a reunião que era aberta a acionistas, conselheiros e qualquer pessoa interessada na empresa. Antes da morte costuma ocorrer uma breve visita da saúde que sugere um recobrar de força. A saúde me visitaram 3 vezes antes do esgotamento definitivo. Aprontei para aquela reunião como só um executivo pode fazê-lo. A maquiagem foi aplicada com todo cuidado para ocultar a devastação daqueles 3 dias de pranto, e a roupa certa para inspirar a autoridade combinava com joias de ouro. Cheguei na reunião sentindo-me realmente a imagem de uma mulher que comandava uma empresa. Boca de Leão estava à minha espera. Eileen, posso presidir esta reunião por você? Não. Indaguei. Boca de Leão captou o tom da minha voz e recuou. Armei o cenário ao pôr em exibição a linha de produção da empresa sobre uma mesa no meio da sala. Várias edições da New Age Exchange, as 6 fitas e os 2 vídeos comprovaram, sem a menor sombra de dúvida, o progresso da companhia com uma realidade inconteste. Uma dúzia de acionistas e conselheiros, mas os sujeitos de Rhode Island, os chifopagos, me ouviram descrever a linha de produção, as estratégias de marketing e a situação financeira da empresa. Como conclusão, declarei: temos uma linha de produção respeitável, embora modesta. Agora precisamos colocar os produtos no mercado. Sim, temos dívida e sim, mantivemos a empresa funcionando com o meu dinheiro. Seguiu-se um debate com todo o grupo. Os distribuidores demorariam meses para comercializar as nossas fitas. O que se podia fazer para ampliar rapidamente o número de distribuidores e a promoção por mala direta? Pergunta. Vamos conversar com os grupos da área e procurar obter mais apoio local para a empresa, sugeriu-nos Jacinto. Ela estava certa. Vamos pedir que a comunidade local da Nova Era nos ajude, acrescentou Rosa. Todas as flores concordaram. O entusiasmo de todos era a solução. Sem uma série de conversas com grupos pequenos e grandes garantias sua participação, logo estaríamos vendendo um bom volume de produtos pelo preço integral e esta renda manteria a empresa em dia com os pagamentos da dívida até que a comercialização a longo prazo funcionasse. 2 flores ofereceram para conseguir e coordenar a participação destes grupos, até os chifopagos aceitaram ajudar. Esta reunião foi a primeira visita da saúde. O encontro ocorreu tão bem a ponto de eu acreditar que o pior já tinha realmente passado. Não apenas fora gerado um entusiasmo do grupo e um espírito de cooperação, mas como também 2 flores se comprometeram a investir outros $1.000. Entretanto, os chifopagos não fizeram nenhuma promessa.
A segunda visita na saúde ocorreu naquele anoitecer. Alô, mamãe, é Leone. Parecia cansada e hesitante. Vou ficar na cidade por alguns dias para visitar Christine. Posso vê-la? Pergunta. Fez uma pausa e pude perceber que ela não sabia ao certo como eu reagiria. Claro, eu respondi. Esta devia ser a hora de tirar da prateleira a saia azul. Onde está hospedada? Pergunta. Com alguns velhos amigos, a uns 3 quilômetros daí. Respondeu ela e me deu o endereço. A esta altura eu estava tão desligado em termos emocionais que não senti quase nada ao cruzar a cidade para me encontrar com Leone. Nem alegria, nem medo, nem exaltação, nem apreensão registravam-se na concha vazia que me tornara. Minha família estava de volta após 3 anos de ausência e muito sofrimento. Eu cruzava a cidade para vê-la como um automato. Sentamos e conversamos. A diferença em sua expressão corporal contava a história melhor do que tudo que eu pudesse verbalizar. Não restava a menor sinal de desafio e arrogância dela, substituídos por uma séria determinação de alcançar o sucesso. Determinação esta muito semelhante à minha. Ela cursava o Junior College na Califórnia, vivendo com um auxílio de bolsas de estudo e emprego de meio expediente. Suas notas eram excelentes e queria ingressar na escola de enfermagem no outono. Acima de tudo, queria ver a filha. O advogado deles me mandou uns papéis para assinar, onde eu entregava Christine para adoção, mas não consegui assiná-los. Disse Leone. Olhei para aqueles papéis, mas não consegui me forçar a assiná-los. Decidi que preciso rever Christine antes de tomar uma decisão definitiva. Quando vai vê-la? Perguntei. Amanhã. Eles vêm me apanhar aqui e me levar até a casa. Nossa visita correu bem. 2 mulheres cheias de problemas que cautelosamente procuravam se reaproximar. Forçamos uma atitude alegre através do nosso entorpecimento, mas nos conectamos em um nível mais profundo. Levei-a de volta à casa dos seus amigos. Leone prometeu me telefonar em 1 ou 2 dias. Mamãe, a tristeza extravasou. Mamãe me apresentaram uma intimação para que eu desistisse dos meus direitos maternos. Como puderam agir dessa forma? Pergunta. Leone, a princípio arrasado, ficou furiosa. Vi Christine, a visita correu bem. Aí o xerife me entregou aqueles papéis hoje de manhã. O que pretende fazer? Indaguei. Conscia de que a decisão cabia apenas a ela. Quero ter um relacionamento com minha filha. Iniciou-se assim um longo processo de cura que acabara envolvendo não só as 2 famílias, mas também o sistema judicial e uma afinidade de advogados e outros profissionais. A dedicação e a tenacidade de Leone, com o meu apoio, pararam o relógio 5 minutos antes da meia-noite. O primeiro passo era contratar um advogado para representá-la. A audiência está marcada para daqui a 3 semanas, avisou-me a advogada Andrea. Mas tenho de voltar à Califórnia e concluir o 4º período, replicou Leone. Preciso terminar os cursos preliminares exigidos para minha reabilitação à escola de enfermagem. É possível adiar a audiência até o fim deste semestre, disse a advogada Andrea. Mas se quiser derrotar esta moção para pôr fim aos seus direitos maternos, precisa se mudar para Connecticut. Sua filha está aqui em Connecticut. Leone compreendeu o que a advogada disse. Regressou à Califórnia para completar mais um semestre com a intenção de voltar a Connecticut ao fim do período. E comecei a pesquisar as escolas de enfermagem existentes na região. A maioria das famílias leva anos para escolher uma universidade e se preparar financeiramente, mas tivemos de condensar o processo inteiro em 3 meses para atender os vários prazos. A instrução de nível superior na Califórnia é razoável em termos de custo e quase sempre gratuita, com a ajuda de bolsas e outras formas de auxílio financeiro. Na Nova Inglaterra, as universidades são caras e as minhas condições financeiras estavam abaladas. O que me guiou no labirinto da burocracia foi saber que tudo aquilo se resolveria de algum modo. Leone voltou à Califórnia e 1 ou 2 dias depois, Boca de Leão me telefonou. Eileen, podemos conversar? Claro, concordei ingenuamente. Sobre o quê? Bem, explico quando chegar aí, respondeu ele. Está livre esta noite? Perguntei. Sim, vejo você em 1 hora, respondi, sem suspeitar de nada. Boca de Leão e sua esposa, amor perfeito, era parte da minha família da Nova Era. E aquela última reunião ajeitaria tudo, não? Pergunta. Retomei a tarefa que tinha à minha espera enquanto aguardava a chegada do leão. A melhor maneira de gerar
cartas ao editor, incluí um questionário junto ao aviso de renovação e continuei a colocar os questionários nos envelopes. Sabia que a encontraria trabalhando. Censurou-me Boca de Leão ao entrar na casa. Está sempre trabalhando e é sobre isso que vim conversar com você. Não havia nele o menor sinal de fúria. Exibi uma atitude carinhosa, então ouvi falar longamente sobre sua preocupação comigo. Ele e vários membros do nosso grupo estão preocupados com você. Todas as vezes que conversa com alguém parece tão cansada. Por favor, descanse, deixe os outros ajudarem, suplicou. Eu duvidava que houvesse qualquer ajuda significativa disponível. Dê-nos uma chance, insistiu o Boca de Leão. Dê uma chance a si mesmo. Não pode continuar desse jeito. A força da energia masculina de Boca de Leão me envolveu. Ele possuía uma força que me faltava no momento. Eu podia arrostar ataques e acusações ao retribuir da mesma moeda. Mas esta exibição da bondade e carinho me fizeram baixar as defesas. O leão amigável reiterou sua preocupação comigo várias vezes. Depois mencionou a esperança de que a liderança exercida pelo Jack por mim voltasse a ser a parceria indômita de lealdade mútua. Eileen, você e o Jack costumavam formar uma dupla tão forte. Se alguém dissesse uma palavra arrevezada a seu respeito, o Jack logo a defendia. E você agia no momento, e você agia do mesmo jeito com relação a ele. Os dois juntos eram uma dupla imbatível. É disso que a empresa necessita de novo. Conversei com a fonte sobre a empresa hoje de manhã. Está disposta a ouvir a gravação? Pergunta. Claro, blefei. Ele tirou uma fita de cassete do bolso e introduziu no meu gravador. Aquela voz familiar e muito querida iniciou sua saudação costumeira. Bom dia, sua fonte. Aos céus, que bela energia temos aqui. Boca de Leão conversou com a fonte sobre a sua preocupação comigo e também com a empresa e pediu orientação. Muito bem, disse a fonte. A primeira providência que ele precisa tomar é bombear o campo. Parece muito bobo, mas funciona. Colocar energia na vibração ao redor do corpo. Ouvi este conselho como um aperto no coração. Bombear o campo energético era um exercício simples que já ouvira a fonte ensinar muitas vezes, mas que não praticava há meses. Era simples. Imagine um fluxo vertical de energia cósmica que penetra pelo topo da cabeça e desça até o plexo solar, espalhando-se em todas as direções. Deste modo, o campo de energia eletromagnética de uma pessoa foi literalmente bombeado e podia energizá-la, bem como expulsar a energia negativa repelente de leão eletromagnético. Depois começa a conceder a si própria um descanso absoluto, começa a delegar uma parte do trabalho a outros, e há muitos que vão ajudar bastante. Achamos que ela não pode descansar e tenta se manter no comando das coisas, porque não dará certo. Achamos realmente que devia se afastar e talvez indicar outra pessoa capaz de se encarregar do serviço com êxito. Isso não significa que fracassou, porque se a sua vibração para fazer as coisas nunca haveria... Sem a sua vibração para fazer as coisas, nunca haveria revista ou o resto para começar. Sem Eileen, não teríamos uma empresa, não de verdade, e seria uma vergonha perdê-la. Isto não quer dizer que está doente, a ponto de morrer ou algo parecido, mas um esgotamento parece para o qual se encaminha bem depressa. Significa que todos a controlam. Os médicos a controlam, o hospital a controla, todas as outras pessoas a controlam. E está tão indefeso quanto uma criança. Seria prejudicial demais se a situação chegasse a esse ponto. A verdade registrou-se em meu íntimo. De repente percebi que o vazio sentido por mim, o alheamento e a sensação de colapso interior eram um aviso. Nas circunstâncias atuais, o descanso será a única linha de ação razoável ou de inação. Você deve poupar esforço para sua filha e sua neta, para o seu emprego. Concluiu Boca de Leão. O leão estava bem manso. Simplesmente se afaste e nos deixe cuidar de tudo. Então vamos definir isto como um período de licença, disse eu. Apenas me deixe anunciá-lo pessoalmente. Eu me prepararia para esta licença em meus próprios termos. Então logo a decisão foi tomada, senti um imenso alívio. Era chegar na vez de Jack assumir o leme, tal como eu fizera por ele. Por que não recostar e deixar os outros trabalharem? Pergunta. Por que não? Pergunta. Ele, Maddox, vivência de canalização com guias espirituais.